Aluno, muito bem-vindo nesta aula. Olha só, o meu foco nessa aula é essa questãozinha muito simples, uma questão muito padrão. É uma questão da banca FCC. Mas por que eu não vou focar tanto na banca, a importância de diferenciar por banca? Porque isso aqui é uma questão padrão que aparece com recorrência na maioria das bancas. Então e isso aqui é básico, isso aqui é um conhecimento básico sobre a matéria que a gente vai resolver hoje, sobre a matéria que vamos abordar hoje. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer numa questão como essa? A gente tem que conseguir interpretar esse texto da questão para a gente saber o que essa questão está abordando, o que essa questão quer da gente, para a gente buscar algum conhecimento que a gente tenha e começar a montar a questão de forma correta. Olha só, o que a gente tem aqui? Ó? Eu vou dar uma olhada na ordem da questão. Ó. Se escolhermos as letras X, Y, Z, W, o número de placas distintas que poderão ser produzidas. Então, qual que é o pulo do gato aqui? Qual que são as palavras-chave aqui que vão direcionar a nossa interpretação, que vão direcionar a montagem da questão para a gente conseguir montar a questão de forma mais rápida possível, para a gente conseguir já começar a questão, montar a questão de forma correta. Ó. O número de placas distintas que poderão ser produzidas. Então, quando falar isso aqui, ó, a quantidade distintas, o número distintos que poderão ser produzidas, a quantidade distintas. Então, ó, tá vendo a importância dessa parte final da questão? Porque isso aqui já está direcionando para a gente, já está ligando ali no seu cérebro do que essa questão está abordando. Quando a gente lê a quantidade de possibilidades, o número distintos que poderão ser produzidos, a quantidade distintas de placas que poderão ser formadas, a quantidade distintas de senhas que poderão ser formadas, tudo isso são comandos, são ordens relacionados ao quê? Relacionados à análise combinatória, ó. Análise combinatória, correto? O aluno, ele tem que no momento da prova ter essa mente dele voltada para imediatamente para conseguir identificar o que aquela questão está abordando. Aí você pensa assim, nossa professor, mas eu estudo análise combinatória, eu nunca consigo, eu tenho muita dificuldade em análise combinatória. Aluno, olha só, nessa aula eu vou desmistificar a análise combinatória com você. Porque a análise combinatória, a partir de hoje, você vai pensar em dois grupos. Quais dois grupos são esses? Um grupo é arranjo. E o outro grupo é combinação. Então, você identificou na questão que ela vai cobrar análise combinatória. Calma, não fica apavorado lendo a questão de todo jeito, não. Calma, identificou que é análise combinatória? Beleza, é análise combinatória. Eu já estou ali imaginando, interpretando. Eu acho que pode ser análise combinatória. Eu interpretei bem, eu vi que provavelmente eu vou utilizar análise combinatória para resolver a questão. Você, a partir de hoje, você precisa de lembrar disso aqui. Ó. Você vai dividir em dois grandes grupos, arranjo e combinação. Por que dois grandes grupos? Porque dentro do grupo de arranjo, a gente vai ter arranjo e a gente pode ter também, dentro do grupo aqui ó, de arranjo, a gente pode ter também permutação. Então, nesse grupo aqui de arranjo, a gente tem arranjo e permutação. Então, dentro de análise combinatória, a gente divide em dois grandes grupos. Um grupo tendo arranjo e permutação e o outro grupo tem combinação. Por quê?
Porque aqui, ó, esse grupo que tem arranjo e permutação, o que acontece aqui? Aqui, a ordem importa. E nesse outro grupo aqui que tem só combinação, a ordem não importa. Tá vendo como que eu estou clareando as coisas com você? Você interpretou a questão, você focou na ordem da questão, você está começando a interpretar que vai precisar utilizar análise combinatória para resolver a questão. Imediatamente você joga para sua mente. Eu vou dividir em dois grandes grupos. Arranjo e permutação. Isso aqui é um grupo. E o outro grupo, combinação. No grupo da combinação, a ordem não importa. E no grupo do arranjo e da permutação, a ordem importa. Por quê? Porque agora você só tem que interpretar a questão e identificar se você vai utilizar esse grupo aqui ou esse grupo aqui. Ou seja, se você vai utilizar o grupo em que a ordem importa ou o grupo que a ordem não importa. Quando a gente lê aqui, ó, o número de placas. Número de placas, ó, tá falando de veículos. Então, olha isso aqui, ó. Número, olha só. Número, ó, número de placas de veículos. Quando a gente está abordando essa temática de número de placas de veículos, ó, número de placas de veículos, seja sincero, a ordem importa ou não importa? Quando estamos abordando essa temática do número de placas de veículos, ó, falou em número de placas de veículos, se eu tenho a placa AB2C e eu tenho a placa BA2C. Você viu que eu só mudei o A com B? Se eu mudei algum elemento da placa, algum número, alguma letra da placa, e mudou também a placa, então essa aqui é uma placa do veículo, essa aqui já é outra placa do veículo. Você concorda que nessa alteração do A com B, ó, nessa alteração aqui, ó, nessa alteração do A com B, você concorda que a placa do veículo já mudou? A placa do veículo é diferente? Então, nessa questão, o que está acontecendo? Nessa questão, a ordem importa. A ordem importa, aluno, porque eu mudei, ó, se eu mudei algum elemento aqui da sequência que está falando, eu poderia ter usado o x igual deu aqui, x, y, mas eu estou dando um exemplo aqui. Se eu mudei algum elemento de posição e mudou a placa do veículo, então a ordem importa. Se a ordem importa, eu vou trabalhar com esse grupo aqui, ó, arranjo ou permutação. Eu esqueço combinação. Agora, se no lugar de, se a questão estivesse tratando de comissões duplas, por exemplo, times de futebol, ó, eu tenho uma partida entre Flamengo, eu tenho um Fla-Flu, partida entre o Fla-Flu, ó. Eu tenho uma partida de futebol entre o Fla e Flu. Ou seja, isso aqui é uma dupla. Uma partida de futebol é formação de duplas, comissões, mas eu tenho uma partida de futebol entre Flamengo e Fluminense. Então, ó, a partida, ó, olha só, a partida Flamengo, ó, Fla vezes Flu, essa partida aqui. E se eu mudar a posição do Fla-Flu, mudar a posição, colocar. Se eu mudar a posição e colocar Flu vezes Fla, você vê que continua a mesma coisa? Fla-Flu e Flu-Fla é a mesma partida. Então, neste contexto, se fosse uma questão abordando partida de futebol, neste contexto aqui, aluno, a ordem não importa. Neste contexto, a ordem não importa. Então, seria uma combinação. Você está entendendo aonde que eu quero chegar? Eu quero te dar ali um padrão de resolução de questão. Você tem que primeiro interpretar a questão focado
em identificar qual a temática, qual a matéria, qual o assunto dentro da matemática está sendo abordado. Provavelmente vai ser análise combinatória, porque o comando aqui falou o número de placas distintas que poderão ser produzidas, ó, poderão ser produzidas ou poderão ser formadas, poderão ser criadas. Eu lembro de análise combinatória. Quando você lembrar de análise combinatória, você tem que dividir em dois grandes grupos. Um grupo, a ordem importa, o outro grupo, a ordem não importa. Beleza. Agora eu vou fazer uma outra interpretação. Eu tenho que ver se a ordem importa ou não importa. Como a questão está num contexto de placas de veículos, eu te mostrei aqui que a ordem importa. Porque essa placa de veículo é diferente dessa aqui. Se o contexto da questão tivesse falando de partidas de futebol, a partida Fla-Flu e Flu-Fla é a mesma partida, então a ordem não importa. Se no lugar aqui de partida de futebol, ó, tivesse formação de duplas, ó. Formação de duplas ou grupos, formação de grupos de alunos, formação de grupo de alunos. Aí eu tenho o grupo Maria, João e Pedro. Esse grupo aqui, ó, Maria, João e Pedro, seria o mesmo grupo que João, Maria e Pedro? Ah, é a mesma coisa. O grupo de alunos, Maria, João e Pedro, é a mesma coisa que João, Maria e Pedro. Então, eu mudar a ordem aqui das posições não importa. Então, isso aqui, ó, continua sendo uma combinação. Você está entendendo? O que vai ditar se é arranjo, permutação ou se é combinação é o contexto da questão. É a sua interpretação no contexto da questão. Sem fazer essa diferenciação, não tem como você avançar em análise combinatória. A primeira coisa é você conseguir fazer essa interpretação. Se a ordem importa ou se a ordem não importa. Eu vou até colocar aqui, ó. Ordem não importa. Então, você tem que conseguir fazer essa interpretação da questão para você avançar em análise combinatória. Você está vendo? Até hoje você ficou decorando um monte de fórmulas de combinação, fórmulas de arranjo, permutação. Você ficou decorando um monte de coisas. Mas se você não desenvolver esse raciocínio interpretativo, dividindo em dois grandes grupos, o primeiro grupo a ordem importa, o segundo grupo a ordem não importa. Não adianta, você não consegue avançar, você fica enrolado, você fica... Na hora da prova, você trava. Então, com esses exemplos aqui, ó, eu estou desenvolvendo em você o raciocínio interpretativo para avançar em análise combinatória. Quer ver? Olha só, eu até coloquei algumas questões aqui, olha só. Para trabalhar com você, eu não vou resolver essas questões agora não. Mas eu quero trabalhar com você o seu raciocínio interpretativo para conseguir já identificar o que você precisa saber. Olha só, olha o que a gente tem nessa primeira aqui, ó. A quantidade de maneiras diferentes que Enzo poderá organizar a sequência em que realizará essas 4 tarefas. Então, falou isso aqui, ó, a quantidade de maneiras diferentes. A quantidade de maneiras diferentes, a quantidade de coisas produzidas, a quantidade de senhas criadas. Tudo isso você tem que lembrar de análise combinatória. Olha essa outra aqui, ó. De quantas maneiras diferentes é possível organizar os alunos com essa restrição? De quantas maneiras diferentes? Tá vendo? De quantas maneiras diferentes é possível organizar os alunos? Então, isso tudo aqui, ó, são comandos que você tem que lembrar de análise combinatória. Você pode ver que as alternativas estão até abordando a permutação, entendeu? Fatoração, 3 fatorial. Você vê que até as alternativas já te direcionam
que você vai precisar de trabalhar com análise combinatória. Entendeu, aluno? Então você tem que ficar muito esperto nestes comandos que se repetem, ó, a quantidade de maneiras diferentes, de quantas maneiras diferentes é possível organizar, de quantas maneiras diferentes é possível criar. Então, ó, de quantas maneiras diferentes, a quantidade de maneiras diferentes, tá vendo? Olha essa outra questão aqui, ó. Vamos logo pro final dela aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade correta de comissões que podem ser formadas, ó. A quantidade correta, olha só, quantidade de comissões que podem ser formadas. Então, ó, essas coisas que eu marquei de verde, você tem que ficar atento para lembrar de análise combinatória. Tranquilo? A quantidade de comissões, ó, olha só, de um grupo de 10 funcionários de uma empresa, entre eles, aí tem esses aqui, Isabela e Laura, será formada uma comissão de 5 funcionários que ficarão responsáveis pela festa de fim de ano. Isabela e Laura devem necessariamente participar da comissão, pois são da área de eventos. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade correta de comissões que podem ser formadas. Então, falou de comissões, provavelmente aqui, ó, a ordem não importa, porque comissões, eu tenho a comissão com João, Maria e Pedro. E a comissão Pedro, João e Maria é a mesma comissão, então a ordem não importa. Aqui nessa aqui que falou, ó, Enzo decidiu organizar seu dia em tarefas domésticas. De forma muito rápida aqui, se eu lavo o prato, depois eu arrumo a cama e depois eu vou para a academia, se eu for para a academia primeiro, depois eu arrumar a cama, você tá vendo? Você tá vendo que aqui, ó, a ordem importa? Porque, ó, isso aqui é um jeito de organizar. Isso aqui já é outro jeito de organizar. Então, olha só, eu tô querendo aqui desenvolver em você algo que ninguém se preocupa por aí. Tá todo mundo preocupado em te empurrar um monte de fórmulas. Eu tô preocupado em desenvolver aqui o raciocínio interpretativo para você começar a questão bem começado. Meu foco aqui é você começar a questão bem começada, ou seja, montar a questão de forma correta. Se você interpretar isso aqui que eu acabei de te mostrar de forma errada, você já errou a questão, não adianta nada. Você vai fazer um monte de cálculos, você só vai perder tempo. Tamo junto? Então, o foco em trazer isso aqui é só te passar ali um raciocínio interpretativo em questões que abordam a mesma temática, a mesma matéria, que é a análise combinatória. Então, meu foco aqui é desenvolver o seu raciocínio interpretativo. A fórmula que você vai utilizar, a fórmula decorada que você vai utilizar, o meu foco aqui não é esse, não. Agora, ó, com essa questão que eu trouxe aqui, ó, essa questão aqui a gente vai aplicar a fórmula. Então, ó, nessa questão que eu já destrinchei com você, que está falando de placas de veículos, beleza? A gente já conseguiu identificar que a ordem importa. Beleza? A ordem importa. E a gente dividiu em 2 grandes grupos. Aí a gente viu que a ordem importa. A gente interpretou que a ordem importa. O que a gente vai fazer? Vai ser arranjo ou permutação. Vai ser um desses dois. Ou arranjo ou permutação. Por quê? Porque a ordem importa. A gente interpretou isso. Então esquece combinação. Se no lugar aqui de placa de veículos fosse senhas, a ordem também importa, porque a senha, olha só, a senha 235 é diferente de 325, tá vendo? Essa senha aqui é uma, essa aqui já é outra. Então a ordem importa, vai ser arranjo ou permutação. Então eu vou destrinchar essa questão com você resolvendo ela. Mas muita atenção, ó. O número de placas distintas que poderão ser produzidas. A quantidade de maneiras diferentes. A quantidade de maneiras diferentes que é possível organizar os alunos. A quantidade correta de comissões que podem ser formadas. Então, muita atenção nisso, muita atenção nessa interpretação, nessas palavras-chave. Beleza?
Então tá, vou agora resolver essa questão com você. Eu já sei que a ordem importa, é uma questão de arranjo ou permutação. Como que vamos diferenciar agora arranjo de permutação? Como que a gente diferencia arranjo de permutação? É muito fácil isso, aluno. Quando estiver trabalhando, por exemplo, olha só. Se na questão te deu x, y, z e w. Se a questão estiver trabalhando com todos esses termos, ou seja, 4 letras, x, y e w. São 4 letras e te mostrou aqui quais 4 letras são essas. Se a questão estiver trabalhando com todos os termos, é permutação. Tranquilo? Olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar isso tudo aqui, ó. Eu vou tirar um print disso aqui, ó. Ó, eu vou pegar isso aqui. Vou copiar isso aqui. E vou jogar para cá. Porque olha só. Meu foco agora é essa questão aqui, resolver ela. Eu já identifiquei que por estar abordando placa de veículos, eu já interpretei que a ordem importa. A ordem importa. Beleza pura. Ou seja, se a ordem importa, vai ser arranjo ou permutação. Beleza pura. Arranjo ou permutação. Tá. Como que eu sei se vai ser arranjo ou se vai ser permutação? Olha só, a diferença é que no arranjo, na permutação, ó, eu utilizo tudo. Utilizo tudo. E no arranjo, eu utilizo apenas uma parte. Vou colocar não utilizo tudo. Você vai ver nessa questão. Porque olha só, essa questão está falando que são quatro letras. Quais 4 letras são essas? X, Y, Z e W. É uma placa, está trabalhando com placas de veículos. Essas placas são formadas por 4 letras. Coloquei aqui. Tá perguntando se escolhermos as letras X, Y, Z e W, o número de placas distintas que poderão ser produzidas. Então, para eu saber a quantidade, o número de placas distintas que poderão ser produzidas, eu estou trabalhando com todas as 4 letras. Porque todas as placas produzidas têm que ter 4 letras. Então, se eu estou utilizando tudo, trabalhando com tudo, é uma permutação. Ah, professor, eu estou com dificuldade de entender isso. Desenha. Desenha a placa de trânsito aqui, ó. Eu vou ter uma letra aqui, outra letra aqui, outra letra aqui, outra letra aqui. Tá vendo? Desenha. Tá complicado, tá na escuridão, tá com problema, desenha, desenha, desenha. Isso aqui é uma possibilidade de placa. Eu quero saber o número de placas distintas que poderão ser produzidas. Então, se eu estou utilizando tudo, é uma permutação. Na permutação, qual que é a fórmula? A permutação, eu vou pegar a quantidade de termos, vou colocar a permutação é n fatorial, a quantidade de termos fatorial. Como aqui eu tenho 4 letras, a resposta dessa questão vai ser o quê? Vai ser 4 fatorial. Isso aqui eu utilizei a fórmula. Mas, raciocinando no desenho, o que acontece? Ó? Raciocinando no desenho, ó. Se eu tenho 4 letras, eu tenho 4 possibilidades aqui. Só que eu já utilizei uma aqui. Então, na próxima, eu vou ter 3 possibilidades. Na outra, eu vou ter 2 possibilidades. E no final, eu vou ter uma possibilidade. Multiplicando tudo aqui,
eu vou chegar na resposta correta. Então, eu acabei de resolver a questão desenhando e resolvi também utilizando a fórmula de permutação, que é a quantidade de termos fatorial da quantidade de termos, ou seja, 4 fatorial. Esse 4 fatorial nada mais é do que isso aqui, ó. Quando a gente faz 4 fatorial, ó, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É exatamente isso aqui que eu acabei de resolver desenhando. Aí quando a gente faz 3 vezes 4, 12, 2, ó. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 vai dar o próprio 24. Então a resposta aqui é 24. Letra B, resposta correta. Ó, letra B, resposta correta. Tá vendo? Olha só, aluno, olha isso. Eu resolvi a questão desenhando. Eu resolvi a questão utilizando a fórmula da permutação, depois que eu identifiquei que é uma permutação. Por que que é uma permutação? Porque a ordem importa e eu estou trabalhando obrigatoriamente com todos os termos. Eu estou utilizando todos os termos. Entendeu? Eu estou utilizando todos os termos para formar placas, a quantidade, o número de placas distintas que poderão ser produzidas. Todas as placas eu tenho que ter 4 letras. Então, eu estou utilizando, eu estou trabalhando com todos os termos. Então, eu vou utilizar a permutação. Arranjo, ó. Arranjo é o quê? Arranjo de 4, 2 a 2. O que é isso? Eu tenho 4 termos, só que eu vou organizar eles 2 a 2. De 2 em 2, tá vendo? Então, você tá vendo que no arranjo eu não estou trabalhando com todos os termos, por isso que no arranjo a gente fala arranjo de 4, 2 a 2, arranjo de 8, 2 a 2, tá vendo? Eu tenho 4 termos, arranjo de 4, 2 a 2, eu tenho 4 termos, só que eu estou organizando eles de 2 em 2. Eu tô arranjando eles, eu tenho 4 termos e estou arranjando eles de 2 em 2. Então, olha só a importância disso aqui, você diferenciar arranjo de permutação. Por quê? Você identificou que é permutação, olha como que fica fácil. É só aplicar o fatorial. 4 fatorial, por quê? Porque eu tenho 4 letras. 4 fatorial vai dar 24. E eu resolvi também desenhando. Se eu tenho uma placa de veículo, essa placa de veículo obrigatoriamente é formada por 4 letras. Se eu utilizei uma letra aqui, ou seja, nessa primeira posição aqui, ó, eu tenho 4 possibilidades. Só que eu já utilizei uma possibilidade aqui, então na segunda eu tenho só 3 possibilidades. Como eu já usei 2 letras aqui, na terceira eu tenho só 2 possibilidades. E estou te mostrando que nada mais, nada menos que isso tudo aqui é a mesma coisa que a fórmula de permutação. Olha isso, aluno, olha isso, olha essa aula, olha que aula. Resposta letra B. Olha que aula. Uma aula que eu poderia ter só resolvido essa questão aqui, te mostrado a fórmula, mas não, eu estou preocupado em desenvolver em você um raciocínio inteligente. Eu quero deixar você mais inteligente. Então, ó, identificou que é análise combinatória. Você tem que lembrar de 2 grandes grupos, ó. Ó, identificou que é análise combinatória? Lembra de 2 grandes grupos, arranjo e permutação ou combinação. O primeiro grupo é aquele grupo em que a ordem importa. O segundo grupo é aquele grupo que a ordem não importa. Se a ordem importa, você tem que diferenciar entre arranjo e permutação. Tranquilo? Lembra disso aqui, ó. Não esquece disso aqui. Porque você está vendo, se você errar na interpretação disso aqui, acabou, você vai errar a questão. Não adianta saber fórmula, não adianta nada. Se você errar na interpretação disso aqui, acabou. Não adianta decorar um monte de fórmulas, um monte de regrinhas, não. Olha isso, aluno, olha o poder dessa aula. Agradeça por estar aqui. Vamos junto, agradeça por estar aqui tendo esse acesso a isso aqui, a essa metodologia interpretativa. Agradeça por ter acesso a essa metodologia interpretativa. Agradeça, agradeça. Porque isso aqui é poderoso. Isso aqui te dá clareza, te dá confiança no momento da prova. Você para de ficar somente decorando um monte de coisa. Você vai decorando um monte de coisa, chega no momento da prova com estresse, ansiedade, chega no momento da prova um monte de coisa na sua cabeça, você acorda mal, às vezes você dormiu mal. Você chega no momento da prova,
um monte de coisa na sua cabeça, estresse, ansiedade, o que acontece? Você decorou um monte de coisa? Você trava. Por isso que você trava na matemática, porque nunca ninguém te ensinou a raciocinar, ninguém tá preocupado em te deixar mais inteligente, ninguém tá preocupado em organizar as coisas na sua cabeça. Eu tô organizando tudo na sua cabeça. Identificou que a análise combinatória não sai igual maluco querendo jogar um monte de fórmula no papel, não. Interpretou que vai trabalhar com análise combinatória? Divide em 2 grandes grupos. Um grupo a ordem importa, o outro grupo a ordem não importa. Beleza. Se eu conseguir interpretar que a ordem vai importar, eu tenho que diferenciar arranjo de permutação. Esquece combinação. Se eu identifiquei que a ordem não importa, eu vou trabalhar com combinação. Esquece esses outros 2, arranjo e permutação. Pronto, olha como que as coisas vão clareando na sua cabeça. Olha como que você vai chegando na prova muito mais confiante, com a moral lá em cima. Beleza, aluno? Não esquece isso não. Volta essa aula, assiste de novo. Vambora, vamos pra cima. Agradeça por ter acesso a essa metodologia interpretativa. Vambora, eu estou com você. Vamos juntos rumo à sua aprovação. Valeu, vão pra cima, não para nunca, aluno. Os seus sonhos estão te esperando. Continua firme, valeu. Aquele abraço, aluno.